Santo. Diga: Senhor, fala comigo na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra que está em Hebreus 9:11, ela diz assim, ó: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Então, o que entendemos aqui? Que Jesus foi para um sacrifício. Sacrifício de morte e morte de cruz. E por que ele foi para esse sacrifício? Ele foi para esse sacrifício no meu lugar e no teu lugar. Porque ele foi, quando eu entrego a vida para Jesus, eu não vou. Tem que entender que quando eu desci as águas do batismo e fiz a confissão de fé e fui batizado, e aquele que me batizou não foi o homem, foi o Senhor Jesus. Porém, a pergunta foi feita: você aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador? Aí nós dissemos: aceitamos. Aí o homem de Deus disse: seja batizado, batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Quando você desceu dessas águas, a palavra de Deus diz que quando você desceu as águas, todo pecado foi lançado no mar do esquecimento. Que todo pecado, ele voltou para o coração da terra. Que todo pecado foi zerado. E quando você subiu zerado, zerada de pecado. Diga glória a Deus. E quando você saiu das águas, eu e você, nós saímos das águas, nós saímos comprados pelo sangue de Jesus para viver para Deus. A maioria que desceu as águas não entendeu. Achou que tinha se batizado para ter uma vida, muitas vezes, de regalo, uma vida boa, uma vida de prosperidade sem fim. Não achou que desceu as águas para viver para Deus. Achou que desceu as águas para o benefício próprio e terreno. Quando esse benefício seu começa aqui, mas termina na glória. O propósito de Deus de ter vindo aqui em forma humana, de Jesus Cristo, que é Deus, ter vindo aqui em forma humana, o propósito dele foi comprar homens e mulheres para Deus. Quando eu e você, quando nós saímos das águas, nós saímos comprados para Deus, para a obra redentora de Deus, para fazermos a diferença, para trazer o povo lá de fora para dentro da casa de Deus. E como é que eu vou fazer isso? Com o meu testemunho de vida lá fora. Como é que estou me conduzindo? Será que a minha conduta está trazendo o povo de Deus lá de fora? Eles estão querendo conhecer aquele Jesus que você serve. Porque em toda prova, e nós vamos passar provação, e nós vamos passar tribulação, vamos. Todo mundo vai. Por isso que a palavra de Deus
a gente tem que guerrear. Agora mesmo nós cantamos a música, né? Em tempos de guerra. É guerra? É. Não é guerra contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra o seu vizinho, contra o seu parente, contra o seu cônjuge. Cônjuge? É errado, né? É cônjuge. Amém? Contra o seu marido, contra a sua esposa, não. Contra os filhos, não. Contra o pai, contra a mãe, não. A nossa guerra é espiritual, é contra o mal, é contra as potestades e as trevas e o poder do inimigo. Saiba que aquilo que você não vê existe. O poder do inimigo, ele existe. Por isso que quando você tem uma vitória, logo depois vem o quê? Um desânimo. Vem o cansaço. Vem o abatimento. Às vezes vem até uma doença. Às vezes vem até uma dor. Às vezes vem até um sentimento de tristeza, porque o seu familiar veio contra você. Você orou, você buscou por aquela pessoa. Amém, gente? E aquela pessoa veio contra você, contra a tua casa, contra a tua família. Então, é guerra. Mas nós temos que saber que esta guerra não é contra o teu familiar. Não é contra o teu vizinho. Não é contra os teus cônjuges. Não é contra o seu parente, porque por tudo que está atrás do que acontece, tem um inimigo, tem uma potestade, tem umas trevas, tem o diabo. Mas você que desceu as águas, quando desceu as águas, você já saiu comprado. É uma aliança. Tem até aquela aliancinha ainda da campanha, tá? Essa que está no meio. Você tem uma aliança com Deus. Essa aliança é para sempre. Começou aqui e vai para a eternidade. Porque aquele que tem aliança com Deus, que entregou a vida para Jesus, vai viver eternamente. Aquele que entregou a vida para Jesus vai passar da vida para a vida. Por isso você, quando já está aqui, a palavra de Deus diz que nós fomos regenerados. Diga, eu fui regenerado, regenerada por Deus, em nome de Jesus. O que é ser regenerado? É aquele negócio que está novo, foi regenerado, foi refeito. Nós fomos refeitos. Então nós temos que entender que nós, quando saímos das águas compradas, que fizemos aliança, essa aliança é uma aliança de regeneração. E de regeneração, primeiramente, na sua mente. Porque tudo começa na mente. O mal começa na mente, o bem começa aqui. Por isso que o inimigo ele vai trabalhar ao seu derredor, ao derredor da sua mente, dos seus ouvidos, vai te mostrar coisas. Mas o que você vê não é. O que você não vê é que é. Quer ver uma coisa? Você está tudo bem com você. Se vier um diagnóstico do médico dizendo que você tem um mal, tu vai ligar para todo mundo. Para o tio, para a tia, para a colega, para a amiga, para o marido, para a esposa, para os seus filhos, e você vai contar aquilo ali como já consumado, quando não está nada consumado. O médico diz o que ele viu, e nós dizemos o quê? A palavra de Deus. Diga, eu digo o que Deus diz de mim. E que Deus disse
enfermidade na cruz do Calvário. Diga: nenhuma enfermidade que me aparecer, diga, é minha. Diga: mas é do diabo. Porque a palavra de Deus diz que ele levou as maldições, e nessas maldições tinha enfermidade, e que quando ele desceu, ele levou essas maldições, essa enfermidade, no qual fez com que ele se tornasse maldito. Amém? Porque o santo precisava de uma maldição que não era dele. Aí ele foi crucificado, porque a morte de cruz trazia maldição para aquele que era morto na cruz, que era crucificado. Então as maldições não eram de Jesus, era na cruz. Jesus precisava daquelas maldições porque o santo de Deus não conseguia descer, Jesus não conseguia descer ao inferno. Então Deus, na sua santa sabedoria, colocou lá na lei: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Madeiro, a cruz é um madeiro. Diga: a cruz é um madeiro. Diga: Deus colocou na lei escrito: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Então o santo de Deus, Jesus não conseguia, não poderia descer nunca ao inferno, porque santo não desce ao inferno. Diga: santo não desce ao inferno. Então ele precisava da cruz, e ele precisava morrer dessa morte, porque se ele morresse de outra morte, ele não conseguiria descer, porque não teria maldição sobre ele. Ele voltaria para o Pai, porém ele não desceria ao inferno. Então quando ele expirou o último fôlego de vida, as maldições vieram e ele pôde descer ao inferno. Amém? Vou descer aqui. Oh, glória a Deus. Amém? Não vou. Aí, por isso que Jesus fala: sede santos, sejam santos, porque eu sou santo. Porque se você imitar o santo, e você tiver o santo como o único salvador da sua vida, esse santo vai poder te livrar. Sabe por que aconteceu? Quando você desce as águas do batismo, você entrega a vida para Jesus. Batismo de criança não vale, viu, gente? Quem que se batizou quando era criança aqui? Não vale, viu, gente? Por quê? Olha o que fala do batismo: maldito todo aquele que for pregado no... Não fala não. Não fala não. No batismo fala que quem crer e for batizado, que é crer? É acreditar, é saber das coisas. A palavra de Deus diz assim: quem crer e for batizado, batizada, será salvo, né? Amém? Glória a Deus. Quando o bebê é batizado, ele sabe alguma coisa, gente? Não tem pecador. Não sabe, gente. Não conhece. Não conhece. Você perguntar para o bebê assim, ó, como você pergunta para uma pessoa adulta: bebê, você acredita que Jesus é Deus? Não vai responder. Amém? Bebê, você entrega a vida para Jesus? Amém? O bebê não conhece, não sabe nada. Então a palavra de Deus diz: quem crer, acreditar e for batizado será salvo. Se perseverar, persevera. Eu vou perseverar há 20 anos, viu, missionária? Eu já perseverei 19, já vai, daqui a um ano vai fazer 20. E vou perseverar até aí.
Se eu não receber aquilo ali que eu preciso, eu vou sair. Que bênção, né? Você perdeu 20 anos da sua vida. Joga fora. Joga fora! Não! Tem que ser até o final da vida, porque a palavra de Deus diz que você pode ter servido, andar nos caminhos de Deus a vida inteira. Se nos últimos dias você sair da presença do Senhor, você vai morrer nos seus pecados e vai para o inferno. Como também tem o ladrão da cruz, né? Quem lembra do ladrão da cruz? O ladrão da cruz aceitou o Senhor Jesus no último momento. Não foi assim? E ele foi salvo. Então, não adianta eu ter perseverado 19 anos. Se no último ano eu saí da presença do Senhor, me desviei, cansei, eu vou morrer nos meus pecados. Porque Jesus, nesta morte de cruz, ele desceu ao inferno, levou os seus pecados, meus pecados, os pecados da humanidade presente, passada e futura. É ele que perdoa pecados. Jesus é o único que pode perdoar pecados. Você fez a troca, amém, gente? Você entregou a vida para Jesus. Esses pecados seus passaram para ele, que ele já tinha deixado lá, e ele deu para você a santidade dele, a paz dele, a cura. Então houve a troca, ó, a troca, uma troca de aliança. Ó, diga glória a Deus. Você recebeu a melhor parte. Porque ele desceu no inferno, você não vai descer. Nessa aliança, quando você sai das águas, você sai protegido, guardado, abençoado, santificado, zerou o pecado. Não que depois tu vai pecar, viu, gente? Glória a Deus. Você vai precisar de Jesus. Se não tiver Jesus, você vai morrer dos seus pecados. Hein? Diga, Deus me livre. Você precisa de Jesus. Por isso que o inimigo não quer que você receba Jesus. Sempre que eu vou pregar essa palavra, eu não chego até o fim. Então diz aqui que o sacrifício de Cristo, esse sacrifício que eu estou falando aqui agora, ele não se repete. Não vai se repetir. Não vai se repetir. Por isso que eu estou pregando tudo isso para vocês. E quando eu prego para vocês, o Espírito Santo, ele fala comigo. Nunca mais vai se repetir. A minha chance agora, meu momento é esse. De aceitar esse sacrifício. Tu sai ganhando. Tu sai ganhando. Sai ou não sai ganhando? Nessa troca. Ganhei muito. Você sai ganhando, glória a Deus. Porque nessa troca você não vai descer ao inferno. Nessa troca você está protegido, guardado. Nessa troca você recebe a cura, a salvação, a vida eterna com Deus, né? Porque a alma não vai parar de existir. Ou ela vai existir eternamente com Deus, ou vai existir com o inimigo. Por quê? Eu tenho livre-arbítrio. Por isso que eu tenho que entender que o sacrifício de Cristo não vai se repetir. Livre-arbítrio é o que? É a escolha. Eu tenho a escolha. Você tem a escolha. Por isso eu passo por tanta provação. Essa escolha não quer dizer que eu e você não temos que lutar, batalhar e guerrear. Sabe a coisa mais difícil que existe? É você ajoelhar e falar com Deus. Você pode ajoelhar e falar com Deus 5 minutos hoje e amanhã. E depois de amanhã? A gente trabalha,
dia. Mas vai lá. Entra no teu quarto. Entra na presença de Deus. Vê quanto tempo você vai conseguir falar com Deus. Ah, mas eu entrei semana passada, mês passado. E a frequência, gente, a frequência. Eu consigo tudo com a oração. O segredo é a oração, é orar e a ação. Depois que eu levanto daquela oração, eu tenho que ter o quê? Orar e ter a ação. E às vezes nosso dia não dá certo, não dá nada certo, porque nós não temos um momento de oração. Esse negócio de dizer que é pela minha fé? É pela minha oração? Mas não ora não para ver. Não busca não para ver. Isso aí é um engano. Isso é um engano para trazer povo. Se eu também não tiver a minha participação na oração, não vai adiantar. Amém? Glória a Deus. Então também tem que orar. Tem que buscar. Não adianta. Aí você fala, mas por que está acontecendo tudo isso? Porque às vezes nós estamos tendo a participação daquele que busca por você em oração. Jesus, quando ele foi ser entregue, para ser entregue para os soldados, para ir para a cruz, ele chamou os discípulos e falou, vamos orar. Deixou os discípulos num canto e foi orar mais à frente. E quando ele voltou, antes de 1 hora de oração, quando ele voltou, os discípulos estavam o quê? Vocês estão dormindo? Quer dizer que nem 1 hora só, vocês não conseguiram orar comigo. Amém, gente? Então nós temos que orar. Jesus, ele pregava e ele era Deus, o ensinador, nosso mestre. O nosso modelo é Jesus. Olha, gente, ele quando pregava, ensinava, quando ele orava, quando ele ensinava, quando ele curava, libertava, expulsava o inimigo, depois ele ia orar. Não parava ali. Ele ia orar. Nós temos guerreado e batalhado, mas nós não temos orado. Amém, gente? A gente muitas vezes vem para a igreja só aquele momento ali, quando a gente tem que dar o dízimo no nosso templo. O dia tem mais ou menos 2h30, né? Aí você passa 1h30 na igreja. Ainda você tem 1 hora ainda de dízimo de tempo. Então, usa esse tempo para orar. Usa esse tempo para falar para alguém de Jesus. Usa esse tempo para dar um testemunho de vida, não de derrota. Amém, gente? Derrota, o povo já está cheio. É vitória. Glória a Deus. Glória é vitória. Então vamos mostrar a glória de Deus. Então o sacrifício de Cristo, ele não se repete, gente. Então quando ele desceu com essas maldições que não era dele, ele precisou dessas maldições, né? Porque o santo não desce ao inferno. Ele precisou. Ele foi lá, pegou as chaves da morte e do inferno. O que é as chaves da morte e do inferno? A autoridade que Satanás tinha para levar para o inferno. Essas chaves é dele. Não é São Pedro que tem a chave, não. Mentira. O homem diz que é São Pedro, né? São Pedro não tem chave nenhuma. Diga, São Pedro não tem chave nenhuma. Quem tem a chave é Jesus. Tudo é Jesus. Tudo está em Jesus. A plenitude está em Jesus. A beleza está em Jesus. A cura está em Jesus. A paz está em Jesus. A salvação eterna está em Jesus. Por isso, gente, o
sacrifício de Cristo ele não vai se repetir. Glória a Deus. A minha chance é hoje. Hoje eu entrego a vida para Jesus. Hoje eu desço as águas. Hoje eu vivo para Deus. Hoje eu oro. Hoje eu busco. Hoje eu tenho Jesus como meu Senhor, único e eterno Salvador. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Ele é o único intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém, gente? Aí a gente vai lá para o 15 agora. 9:15. Hebreus 9:15. Que diz assim: por isso, Ele mesmo é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão, perdão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Glória a Deus. Eterna aliança. Você tem a eterna aliança. Mas para isso você tem que ter Jesus como teu intermediário. Jesus é Deus. E a palavra de Deus diz que Ele é o mediador. Se Ele é o mediador, não há medianeira. Se Ele é o único mediador, não existe outro mediador. Não existe outra medianeira. Só existe Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele é Deus. Missionário, qual é a diferença de uma pessoa para Jesus? A diferença é que Jesus é Deus. Ele tinha que vir no corpo humano para me substituir e ir lá. Porque Ele foi lá, eu não vou. Quando aceito Ele como meu Senhor, a compra que Ele fez pelo sangue dEle para Deus. Quando eu desço as águas, eu fui comprado e comprado. Só que esse sacrifício ele não vai se repetir, não. Amém, gente? Não vai se repetir. Porque Jesus, quando Ele pegou essas chaves da morte e do inferno, Ele deixou as maldições lá. Diga, quando Jesus pegou autoridade, a chave de autoridade que Satanás tinha para levar para o inferno, diga, quando Ele pegou essa chave, Ele deixou essas maldições lá, que fez com que Ele descesse. As maldições ficaram lá. Tanto que quando Ele deixou as maldições lá, Ele ficou leve, subiu. Maldição pesa, viu, gente? O peso do pecado pesa. O peso da mentira pesa. O peso da traição pesa. O peso da maldade pesa. Da injustiça pesa. Por isso o meu comportamento na igreja e na minha casa tem que ser o mesmo. Porque Ele que defende a pessoa de toda a injustiça. Entenderam, gente? Deus vê tudo. E toda a injustiça pesa. Aí a pessoa fala, mas eu trato essa pessoa assim porque ela merece, é? E o que nós merecemos? Que cada um de nós merecemos. Se a pessoa merece ser maltratada, o que nós merecemos? Quem somos nós? Justificados pelo sangue de Jesus. O pastor pregou aqui outro dia que a gente não pode julgar. Vocês ouviram? Não pode julgar. Porque aquele que julga comete o mesmo pecado do que aquele que está fazendo. Amém, gente? Então vamos julgar, não? Vamos orar. Então você e eu, nós temos um mediador, está aqui por isso mesmo. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Diga, eu fui chamado, chamada, eu
eu estou aqui para entender e compreender todas as coisas. Deu para entender? Glória a Deus, até aqui. Que ele não vai morrer mais de morte de cruz, por isso que não se repete. Por isso que o sacrifício não se repete. Porque ele não vai morrer mais de morte de cruz por mim, ou por você, ou por ninguém. Ele já foi, já a época é agora. O momento é esse da entrega. Entrega. Fez alguma coisa errada? Injuriou alguém? Maltratou alguém? Foi injusto com alguém? Vai lá. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não vá dormir brigado com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com o seu marido, com a sua esposa. Vai lá, fala: olha, eu errei sim. Vou deixar isso pra lá. Vamos passar uma esponja, né? Quem é casado fala: vem cá, meu amorzinho. Amém, gente? Glória a Deus. Não adianta, gente. Isso aí não adianta, isso traz o mal. Então vamos nos reconciliar, porque Jesus, ele te reconciliou com Deus. Glória a Deus. Coisa linda. Sacrifício de Cristo diz aqui que não se repete, é perfeito e eficaz. Não vamos jogar o sacrifício de Cristo fora. Vamos pegar ele para nós. Amém? Então a gente aprendeu aqui hoje que, diga para mim assim: o batismo de neném não serve, porque a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Amém? E quem não crê já está condenado. Não se batiza, não entrega a vida para Jesus. Gente, mas para entregar a vida para Jesus, eu tenho que conhecer toda a história. Para conhecer toda a história, eu tenho que conhecer a palavra. E onde é que a palavra é pregada? Na casa de Deus. Amém, gente? Na casa de Deus. Se não for assim, a gente não conhece. Como é que eu vou entregar a vida para alguém que eu não conheço? Não é? A gente não vai entregar. Quando a gente era jovem, a gente, né, nem pensava muito, né? Vocês estão entendendo, né? Mas agora a gente já pensa, ó, não é para qualquer um. Então você tem que conhecer Jesus, andar com Jesus, saber quem é Jesus e falar: não, eu quero entregar a vida para Jesus, porque Ele me amou, Ele sacrificou. Lembre-se, diga: o sacrifício de Cristo não vai se repetir, porque Ele não vai mais morrer de morte de cruz, para que os pecados venham sobre Ele, as maldições, e Ele possa descer ao inferno. Diga: Ele não vai mais morrer assim. A minha chance é essa, a sua chance é essa. E vamos ficar de pé, gente.